Olá, vamos ao exemplo 2. Nesse exemplo 2, eu tenho o cálculo aqui da potência de uma bomba em uma instalação de recalque. Então, eu tenho uma instalação aqui conforme essa figura abaixo, em que eu tenho uma bomba B que recalca a água de um reservatório 1 para o reservatório 2, aqui em cima. E ambos estão em nível constante, tá? O desnível desse reservatório é de 10 metros. Então, os desníveis dos reservatórios, né, um em relação ao outro, é de 10 metros. Desprezando as perdas de carga devido às singularidades, determinar a vazão na tubulação e a potência da bomba se o rendimento é de 73%. Ele também adiciona aqui em umas observações que eu vou anotar aqui com vocês junto à solução, ele adiciona aqui comentários falando que o diâmetro é de 10 centímetros, tá? Diâmetro da tubulação. O comprimento total da tubulação é de 50 metros, ok? Eu tenho aqui tubos de ferro fundido, ok? Ele me dá aqui um K para considerar um valor para considerar na rugosidade. Eu vou confirmar aqui para ver se ferro fundido eu tenho aqui 0,26. Ele pediu para considerar um valor menor. Ele pediu para considerar 0,26, ele pediu para considerar 0,25, ok? Então, eu vou fazer a consideração do exercício aqui, ó. Rugosidade E vai ser igual a 2,5 vezes 10 a quarta metros, ok? Ali aquele valor ele está em milímetros, ok? Ele pediu também para fazer uma consideração de que eu tenho um H de perdas, né? Ele pediu para fazer uma consideração de que eu teria um H das perdas de carga do tipo normais de em torno de 4 metros, tá? Então, ele fala que é para desprezar singularidades, mas que eu tenho perdas de 4 metros aqui. Na verdade, isso aqui seriam as perdas totais, tá? Então, isso aqui seria a perda de carga mesmo total do sistema, mas como eu não tenho a perda de carga de singularidade, ele vai ser igual, então, à perda de carga normal, né? G, que é a aceleração da gravidade, pediu para considerar 10 metros por segundo. A viscosidade pediu para fazer uma consideração de 10 a menos 6 metros ao quadrado por segundo. E deu aqui, forneceu o peso específico, 10 a quarta Newton por metro cúbico. Então, aqui só para te elucidar, né? Talvez tenha ficado um pouquinho na dúvida. HP são as perdas de carga totais, que vão ser iguais às perdas de carga localizadas, mais as perdas de cargas normais do sistema, tá? Normais do sistema. Localizadas são devidas às singularidades, então ele fala aqui, ó, perda de carga devido às singularidades, desprezar. Isso quer dizer o seguinte, que esse valor aqui, ele é zero, ok? Então, esse H de perdas vai ser igual ao H normal, beleza? Então, pode ser que você tenha ficado um pouco aí na dúvida, mas é isso aqui. Vamos para a primeira parte aqui do exercício e pede a vazão na tubulação. Então, você sabe que esse H de perdas vai ser igual ao H normal, ou perda de carga normal. Isso tudo é igual ao quê? Ao fator de atrito de Darcy vezes L dividido pelo diâmetro vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, ok? Se eu quiser, então, substituir os valores, eu posso isolar a velocidade aqui,
como que eu vou calcular, como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou fazer que velocidade ao quadrado vai ser igual a, aliás, já vou tirar a raiz daqui de dentro, ok? Vou ser mais ligeira. 2 vezes G vezes diâmetro vezes UH de perdas, né? Que vai ser igual a H normal, dividido por fator de atrito de Darcy vezes o comprimento da tubulação. Então, isso aqui é a velocidade. Por que que eu preciso calcular a velocidade? Porque através da velocidade eu consigo calcular o que? A vazão volumétrica, tá? A vazão volumétrica eu consigo fazer o cálculo através da velocidade. Agnes, eu consigo fazer esse cálculo do fator de... Aliás, eu consigo fazer esse cálculo da velocidade sem fazer o cálculo do fator de atrito de Darcy? Não. Tenho que fazer. Para isso, eu preciso o quê? Número de Reynolds, que vai ser velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Como ele me deu a viscosidade cinemática, eu vou, através dessa estratégia aqui, fazer o cálculo. Eu ainda não tenho velocidade, ainda sim eu não tenho velocidade. Não posso fazer o cálculo porque eu não tenho velocidade. Ai, como será que eu faço para calcular? Vou ter que vou ter que pensar em outra estratégia aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou calcular com o que tem, vou deixar indicado? Pode ser também. Pode ser. Eu posso deixar, então, isolado também. Posso deixar isolado. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou optar pela estratégia de deixar o número de Reynolds isolado junto com o fator de atrito de Darcy, de alguma forma. Calma aí. Então, eu vou isolar a velocidade, então vai ser Reynolds vezes viscosidade dividido por diâmetro, vai ser igual a velocidade, beleza. E eu vou isolar aqui em cima e aqui embaixo, ok? Vou igualar esses termos aqui. Vou até fazer de outra cor aqui pra gente não se perder. Então, eu vou ter que Reynolds vezes viscosidade cinemática dividido por diâmetro vai ser igual a raiz de 2 vezes G vezes diâmetro vezes H de perdas dividido por fator de atrito vezes comprimento. Ok. Tem bastante coisa aqui por enquanto. Eu consigo fazer mais uns arranjos. Então, eu vou fazer mais uns arranjos, que seria o quê? Eu vou isolar tudo que eu não tenho para um lado e tudo que eu tenho para o outro lado. Bom, como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho Reynolds desse lado e vou colocar aqui a raiz do fator de atrito de Darcy para esse lado. E para o outro lado, eu vou botar tudo que eu não tenho. Então, vai ser diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, aliás, tudo que eu tenho, e a raiz de tudo que me restou aqui. H de perdas dividido por L. Repara que eu só botei, então, o fator de atrito para cá. A hora que eu passei ele, eu passei junto com a raiz, tá? Passei junto com a raiz. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo, então, do quê? Vou fazer o cálculo de Reynolds, raiz de F, deixa eu ajeitar melhor, isso, Reynolds, raiz de F. Quem é diâmetro? Vamos substituir os valores, 10 centímetros. Já vou passar aqui para metros, tá? 10 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? O L, deixa eu me lembrar que unidade que ele estava em metros, tá? Então, 0,1, né? O 0,1 metros, 0,1
metros. Viscosidade cinemática, vamos ver aqui, 10 a menos 6. Acho até melhor deixar em 10 a menos 1. Vou deixar aqui e aqui vou deixar 10 a menos 6. Achei melhor. Metros por segundo a menos 1. Raiz do quê? Opa! Raiz de 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o diâmetro, vou voltar aqui para olhar, 10 a menos 1 metros, H de perdas, que é igual, né, ao H normal, cadê? 4 metros, tá? Dividido pelo comprimento, que é, vou voltar aqui, 50 metros. Então, vou fazer o meu arranjo aqui de tal forma que eu consigo calcular o que está fora da raiz e o que está dentro da raiz, ok? Então, vou fazer o cálculo aqui e eu já retorno. Eu fiz o cálculo aqui, tá? Então, calculei tudo que deu aqui esse Reynolds vezes raiz do fator de atrito de Darcy. E agora eu vou para o cálculo da rugosidade relativa do E sobre D, tá? Então, a rugosidade foi dado pelo exercício 2,5 10 a quarta. Então, aqui, ó, 2,5 vezes 10 a quarta. Quem é, então, o D? Quem é o D? D é o diâmetro. O diâmetro é 10 a menos 1, ou 2, 10 vezes 10 a menos 2, ou 10 a menos 1. Quanto que vai dar isso aqui para mim? Vai dar esse E sobre D, vai dar 2,5 vezes 10 a quinta. 10 a quinta. Ok? Perceba que aqui nesse exercício, né, a gente pode abordar ele de várias maneiras, mas daqui eu já tenho, por exemplo, E sobre D. Tenho uma noção do quanto vai dar mais ou menos isso, né? A rugosidade relativa do meu problema, tá? Eu sei quanto que vai dar, por exemplo, o próprio número de Reynolds, né? Aproximadamente, ele vai dar esse valor aqui. Então, vezes a raiz do fator de atrito de Darcy. O fator de atrito de Darcy, repara que ele não pode sair de 1, né? Então, se você tirar aqui, ó, na tabela, vou pegar aqui a tabela, copiar e vou voltar aqui, ó, pra gente discutir isso. Eu vou apagar aqui. Isso. Certeza, né? A rugosidade, vou marcar aqui em rosa. Isso. A rugosidade relativa. Opa! Será que eu errei alguma coisa? Rugosidade dividido por diâmetro. Diâmetro. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada, porque tem. Tem sim. Esse valor aqui deveria ter um menos aqui, ó. Tá? Então, porque a rugosidade relativa é pequenininho, né? Então, muito provavelmente eu copiei errado aqui, ó. Tá? Repara. Ok, aqui vai dar, então, um valor de 10 a menos 3, tá? 10 a menos 3. Então, 2,5 dividido por 1000, tá? Vai me dar um valor bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo, tá? Então, vai me dar um valor de 0,0025, ok? Eu fazendo, então, esse valor aqui.
Vamos reparar onde é que nós estamos aqui desse lado da tabela. Então, a gente vai estar aqui assim, tá? Nesse pedaço aqui, em que eu tenho aqui um pouquinho para cima, então quer dizer, até a metade eu tenho 3. A metade disso eu vou ter o 2. Então, eu vou vir por aqui, eu vou fazer mais fino aqui isso, eu vou vir por aqui, ó. E vou começar a subir. Opa. Eu não quero fazer tão... Tá? E eu tenho que começar a subir. Opa. Porque eu tenho que acompanhar a linha principal, né? Então, mais ou menos assim, começo a subir. Tá? Então, eu não quis fazê-la super grossa aqui, vou ver se eu engrosso ela um pouquinho pra gente enxergar. Mas, mais ou menos assim, beleza. E daqui, eu consigo fazer uma outra consideração, que é a seguinte. Reynolds vezes o fator de atrito de Darcy vai me dar um valor de 10 a quarta, né? Da ordem de 10 a quarta. O fator de atrito de Darcy, ele não passa de 0,1. Então, 0,1, raiz de 0,1, né? Se eu fosse pensar raiz de 0,1, é um valor pequenininho, né? Ou raiz de 0,008, né? Raiz disso. Também é um valor menor ainda. Então, Reynolds só pode ser um valor muito maior do que 10 a quarta. Então, Reynolds é turbulento, tá? Então, isso é fato. Reynolds é turbulento, com toda certeza absoluta. Se Reynolds é turbulento pelo fato de que, se eu multiplico qualquer valor pequeno, tá? De 0,1 até 0,08, a raiz dele, vezes um certo número, ele tem que dar sempre, ele daria, né, sempre um valor para cima, para cima de 10 a quarta. Então, o Reynolds é para cima de 10 a quarta. Então, se a gente sabe que ele é para cima de 10 a quarta, então ele é daqui para cá, tá? Então, ele é mesmo turbulento, ele não é laminar, ok? Ele é turbulento com toda a certeza do mundo. Se ele é turbulento, beleza, já tem um meio caminho andado. Eu tenho E sobre D, eu sei que Reynolds é turbulento, né? Mas que valor ele vai ter? Então, para a turbulência de 4/10 a quarta, que ele vai estar aqui, eu vou ter um Reynolds de vou ter um fator de atrito de Darcy de 0,03. Então, eu, Agnes, não chutaria nada além disso, porque se eu tiver um valor maior do que o 4/10 a quarta, eu vou ter, sei lá, 10 a quinta, que eu também vou encontrar o meu, né, a minha linha e não vou sair do entorno de 0,03, tá? Então, eu vou fazer uma aproximação pelo gráfico através dessa hipótese, né? Desse valor aqui de Reynolds vezes fator de atrito de Darcy, não passar de 4/10 a quarta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4/10 a quarta, que está localizado aqui. Vou fazer ele mais grosso, tá? Vou apagar esse vermelho do lado. 4/10 a quarta que está aqui, tá? E aí, se eu pegar ele, repara que se eu pegar qualquer valor para lá, tá? Ele sempre vai o quê? Vai estar no limite de 0,025, tá? Não vai passar, na verdade, ele não vai passar, ele não vai chegar a ser 0,3
E o limite dele aqui, dentro dessa linha, é 0,025. Então, se fosse para eu fazer uma aproximação pelo gráfico do fator de atrito de Darcy, ele então estaria entre no intervalo, né? Eu vou falar aqui intervalo fechado, intervalo aberto de 0,03, tá? E o intervalo fechado de 0,025, tá? Em que o melhor valor estaria neste intervalo aqui, tá bom? O melhor valor. Porque repara que eu não tenho certeza de quanto é Reynolds, mas eu tenho certeza de que Reynolds está daqui para lá. E aí, se eu aproximar qualquer valor aqui, ó, dentro dessa linha, ele vai estar sempre se aproximando de 0,025, tá? A não ser que eu esteja aqui, nessa região. O que eu acho um pouco improvável, mas é possível. Mas ele não vai chegar a ser 0,03, tá? Então, se eu fosse reparar aqui nessa linha, ó, ele não chegaria em 0,03, tá? E ele seria de 0,025 para baixo, ok? 0,025 para baixo. Então, o melhor valor para o fator de atrito de Darcy é 0,025, tá? O melhor valor para ele é esse valor aqui. Ele ficaria aqui, ou 0,28, eu faria uma média, talvez uma média fosse interessante aqui, né? 0,255, tá? Que eu faria uma média entre 0,03 e 0,025, tá bom? Então, acho que esse seria o melhor valor. A média, né? Entre essas duas aproximações. Então, a gente fez aqui um processo de aproximação através do gráfico para o cálculo de fator de atrito de Darcy. Beleza, agora eu preciso do quê? Eu preciso efetivamente fazer o cálculo da velocidade, porque eu ainda não fiz o cálculo da minha velocidade. Como eu vou fazer esse cálculo? Vou substituir aqui todos os valores que eu possuo aqui na fórmula, né? Na fórmula da velocidade. Vou botar ali embaixo já esse valor aqui, copiar, colar aqui e vou calcular a velocidade. Por que eu preciso da velocidade? Para calcular a vazão da tubulação. Então, eu vou fazer o cálculo aqui, 2 vezes 10 vezes o diâmetro, deixa eu conferir aqui o diâmetro novamente, é de 10 a menos 1, 10 a menos 1, vezes a perda, 4 metros, dividido por o fator de atrito que eu fiz a minha aproximação aqui através do gráfico e meu raciocínio, vezes L, que é, ele me falou no exercício, 50 metros. 50 metros, aqui eu vou calcular a velocidade, vou fazer esse cálculo aqui, 2 vezes 10, vezes, aliás, esses daqui eu nem preciso fazer o cálculo, porque eles já se cortam. 2 vezes 4 divididos por ponto 022, né? Não, 255, desculpa, dividido por 50 e raiz disso tudo. Isso aqui vai me dar uma velocidade de, 2,50, tá? Metros por segundo, ok? 2,50 metros por segundo. Daqui, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo da vazão. Vazão igual a velocidade vezes área de seção transversal. Velocidade 2,50, área de seção transversal é π, diâmetro, que é 10 a menos 1, ao quadrado sobre 4, tá? Então, daqui eu consigo fazer vezes π, vezes, abro parênteses, 10 elevado a menos 1, ao quadrado, dividido por 4, 0,020, tá? Metro cúbico por segundo, ok? 0,020 metro cúbico por segundo. Se eu fosse obter isso em litros, né, é só multiplicar por 1000, ok? 20 litros por segundo.
O segundo ponto desse exercício, né, ele pede para calcular a bomba se o rendimento é de 73%. Calcular a potência da bomba para o rendimento de 73%. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, a letra B, vou fazer o cálculo, então, da potência da bomba. Opa. Ok, potência da bomba para um rendimento de 73. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar quem? Vou pegar os cálculos que eu tenho, então, de energia que vão estar alocado, então, nessa minha tubulação, né? Então, eu sei que a carga 1, que é a carga de entrada, né? Mais a carga da bomba, vai ser igual a carga 2, que é a carga da saída, mais a carga o quê? De perdas, tá? De perdas no meu sistema. Então, eu sei que a carga da bomba vai ser igual a carga 2, menos a carga 1, mais a carga de perdas. Isso mesmo, tá? Eu sei que, né, de tudo que ele comentou, a carga de entrada e de saída, ela tem a ver, então, com a energia cinética, potencial e de pressão, certo? Então, a carga 1, a carga 2 e a carga 1 tem isso, né? E a variação, então, 1 menos 8, outro vai ser a variação dos sistemas, né? Variação dessas possibilidades. Então, a variação da carga cinética, tá? Mais a variação da carga potencial, mais a variação da carga de pressão, dividido por peso específico, mais a carga de perdas, tudo isso vai ser igual a carga de bombas, tá? Então, ao invés de eu colocar 1 e 2, eu botei o quê? Delta, tá? Você sabe que a variação da pressão, ela é desprezível nesse caso, porque eu tenho tanques abertos, tá? Então, nesse caso aqui desse exercício, eu tô falando de tanques abertos. Então, eu desprezo a variação da pressão na situação 1 e na situação 2. A variação da velocidade eu também posso desprezar, por quê? Porque eu considero os tanques de grandes dimensões, então eu também desprezo esse pedaço. A única variação que vai ter vai ser a variação do Z, que é 10 metros, como dado no exercício, tá? Então, 10 metros. Mais a variação, mais a carga de perdas, que ele me deu de 4 metros, se eu não me engano, é isso aí, 4 metros, ok? Então, eu tenho aqui a carga da bomba é de 14 metros. Mas, Agnes, essa é a carga da bomba, não é a potência. Realmente, a potência da bomba, eu calculo fazendo a carga da bomba vezes a vazão mássica vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, como que eu vou fazer a vazão mássica? Eu sei que massa específica é massa sobre volume. Se eu divido pelo tempo aqui, eu tenho que vazão mássica é equivalente a massa específica vezes vazão volumétrica. Então, eu venho aqui e substituo H da bomba vezes massa específica, vazão volumétrica, aceleração da gravidade. Mais uma vez, eu posso fazer uma aproximação que a massa específica vezes a aceleração da gravidade é peso específico. E então, eu tenho a minha fórmula de potência já otimizada, né? Fórmula de potência otimizada, em que eu tenho carga da bomba de 14 metros, vezes o peso específico, ele deu lá no enunciado, bem no início. Cadê? 10 a quarta Newton por metro cúbico. 10 a quarta, Newton por metro cúbico, tá? Vezes vazão volumétrica, eu fiz esse cálculo agora há pouquinho, 0,020 metro cúbico por segundo. Então, isso aqui vai me dar a potência
Em que unidade? Potência em watts. Então, 14 vezes 0,020 vezes 10 à quarta. 2.800 watts. Ele pediu para dar em quilowatts, então eu vou dividir por 1.000. Este valor vai me dar 2,8 quilowatts. Só que ainda assim não é a resposta, porque eu tenho o quê? Um rendimento. Um rendimento, que vai ser a potência, então, útil pela potência real oferecida pela máquina, tá? Então, eu sei que esse rendimento é de 73%, 0,73. A potência útil é a potência real, né? A potência que a máquina possui, que a máquina me fornece, tá? Quilowatt dividido pela potência real, tá? Dividido por 0,73. Então, a potência que realmente a máquina tem que oferecer para o sistema para que ele opere em 2,8 é 3,8 quilowatts, tá? Então, às vezes pode te dar às vezes, em muitas situações pode surgir alguma dúvida quando a gente fala de potência, de potência real, né? Ou potência útil, né? Eu acabo me confundindo também, mas a ideia é que aqui a gente tem, então, nesse primeiro pedaço, é a potência útil pelo sistema, pela equação, e aqui é a potência que a máquina oferece, tá? Então, esse aqui foi o exemplo 2, também um exemplo robusto, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada!